Boa noite. Exercitando a serenidade da noite de hoje, trazemos um texto chamado Altar Íntimo, da obra Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pelo Espírito de Emmanuel. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos absorver as informações desse texto e que possamos trazer para nosso dia a dia, para nossa existência, o conteúdo doutrinário que ele contém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal, pois teu reino é o poder e a glória de sempre, que assim seja. Altar íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barros, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos inspiração divina. Realmente toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecermos os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo, que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena caridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Esse é o texto da noite de hoje, Altar Íntimo. Ele é um texto muito interessante porque nesse momento em que estamos isolados e algumas atividades na sociedade estão com restrições ou não estão acontecendo, então vamos pegar o exemplo do Círculo da Luz, que até no presente momento as atividades presenciais não estão acontecendo. E é muito natural que nós sintamos falta desse espaço, que nós temos muito afeto, que nos acolheu, que nos deu suporte muitas vezes nos momentos mais críticos da nossa jornada, que lá nós encontramos um alento, a palavra, conseguimos elevar a nossa vibração, porque muitas vezes pelo dia a dia da nossa existência terrena, essa vibração às vezes oscila muito, geralmente oscila muito, porque nós lidamos com pessoas como nós, que também são imperfeitas, que também têm suas dificuldades, têm os seus problemas no dia a dia e não conseguem muitas vezes lidar isso enquanto durante a convivência social, profissional ou mesmo familiar.
E isso faz com que nós precisemos de um espaço para estar lá e que nos dê esse suporte para que nós possamos voltar a vibrar de novo, voltar a despertar novamente, porque nós vamos como uma florzinha, murchando muitas vezes, em frente a tantas dificuldades, frente a tantas notícias tristes, notícias difíceis de absorver, né? Aí ficamos muitas vezes pensando que é o fim, que tudo acabou, que não resta mais nada, que não há mais esperança, que não há mais nada a se fazer, né? Que o destino é escuro, que é sombroso, que nós não sabemos o que há de acontecer. E aí esse texto nos convida ao altar íntimo, que os espaços de pedra, concreto, no qual professamos a nossa fé, eles são veneráveis, eles são importantes, eles têm o seu objetivo e o seu propósito. Com certeza, senão não existiriam, né? Mas não nos esqueçamos, meus irmãos, do altar íntimo, porque o altar, os espaços de pedra, os espaços de concreto, eles auxiliam a nós despertarmos a nossa consciência, como o texto diz. Mas nós precisamos continuar mantendo isso, porque nós não estamos o tempo inteiro nos espaços religiosos. Nós temos que ser esses espaços religiosos onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no convívio social. Nós precisamos buscar manter a nossa vibração elevada na medida do possível, os nossos pensamentos, quando há muito tumulto, confiar em Deus, fazer o Evangelho no lar, ler textos edificantes, conversar com os amigos. Ah, mas agora a gente não se encontra. Pega o telefone. A maioria das pessoas possui um telefone celular. E a maioria dos telefones celulares hoje, salvo alguns mais antigos, tem uma câmera. Então você pode fazer videochamada, ou só ligar e escutar a voz. Isso é importante, porque você mantém essa ligação e conversando com outra pessoa você se anima. Você percebe, pera lá, não sou só eu que estou aqui passando por essa dificuldade, né? Outras pessoas também estão. Então eu preciso compreender isso. E quando nós ressaltamos essa questão do altar íntimo, é que é a mesma situação de quando eu vou no centro espírita e não estou aberto para receber o amparo divino. Eu posso estar no melhor ambiente, se eu não estou aberto, eu recebo, obviamente, um grau de amparo, mas é o limite que os espíritos conseguem, a espiritualidade amiga consegue alcançar, porque eu, pelo meu livre-arbítrio, não quero receber. Então, quando nós vamos a esses espaços religiosos, não importa a denominação, né? No caso, nós somos o centro espírita, mas tem os que frequentam outros ambientes, não tem problema. Nós elevamos o nosso pensamento, nós estamos num ambiente de vibração, nós estamos com outras pessoas ali com o mesmo propósito e conseguimos, durante as palestras, durante as atividades, manter o nosso pensamento elevado. Mas quando a gente sai dali, esse altar que nós fomos, vamos dizer assim, lá reverenciar, buscar apoio, nós temos que trazer ele no nosso íntimo para o nosso lar, porque a atividade continua. Nesse momento de isolamento, temos esse problema, não conseguimos estar lá, mas fortalece o altar íntimo. De que forma eu posso fazer isso? O próprio texto fala, as oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo. O amor ao próximo é uma oferenda linda para Deus. É uma oferenda abençoada que Ele acolhe com alegria. Porque nós estamos colocando o ensinamento do Mestre Jesus em prática, quando amamos o nosso próximo como o nosso mesmo, quando fazemos ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós. Ora, se nós vemos um irmão em dificuldade, conversemos com ele, demos um amparo para ele. Se nós vemos um irmão ou uma irmã com dúvida, com medo, com receio, acalmemos esse coração, na medida das nossas possibilidades. Óbvio que não vamos prometer aquilo que desconhecemos, mas vamos convidar essa pessoa a restaurar a sua fé. Porque os tempos são difíceis? São. Outros já vieram e talvez outros vão vir. Mas o que nós podemos aprender neste momento? Fortalecemos a nossa vibração. Vamos cuidar do nosso altar íntimo, não vamos esquecer ele. Não vamos deixar apenas ele
ser fortificado no momento que vamos no altar físico, no altar de pedra, nos ambientes religiosos nos quais nós temos afinidade. Vamos pensar que isso é um momento específico, porque onde nós estivermos, onde fortalecemos esse nosso altar íntimo, seremos luz, independente de onde estivermos. Por isso que é tão importante esse momento de reflexão para nós, esse momento em que nós glorificamos o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia. Isso é fortalecer o nosso altar íntimo. O texto é lindo, ele é claro e ele é muito delicado ao mesmo tempo, porque nós, muitas vezes pela nossa inferioridade, esquecemos o quanto temos de Deus em nós. Nós somos centelhas divinas. Nós temos a centelha divina dentro de nós, nós temos a centelha divina dentro de nós, então ela está ali nos amparando, nós não estamos sozinhos, a espiritualidade amiga está sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos esclarecendo, mas nós também precisamos nos ligar a isso, nós também precisamos compreender que nós temos esse papel que é importante resgatarmos, quando for possível. Não há problema nenhum retornarmos aos altares de pedra, como diz o texto. É venerável, porque muitas vezes vamos lá como voluntários, muitas vezes vamos lá como estudantes, muitas vezes vamos lá receber um apoio também, porque todos nós somos imperfeitos, precisamos muitas vezes desse suporte, né? E vamos dar esse suporte para outras pessoas. Mas nesse momento de isolamento, não nos esqueçamos, nós também somos um altar íntimo. Espero que vocês tenham apreciado o texto, que ele tenha feito sentido para vocês também, como ele fez para mim, e que possa trazer um pouquinho de alento neste período em que há tantas dúvidas, há tantas inseguranças, há pessoas que não estão se cuidando, não estão observando, porque não estão entendendo o que está acontecendo direito, e por isso às vezes não prestam a atenção necessária. Mas acreditemos na bondade divina, acreditemos na misericórdia do Pai, vamos tirar uma lição desse processo e vamos nos cuidar. Então, esse é o texto para a noite de hoje. Nesse momento, vamos vibrar por todos os nossos irmãos que precisam de amparo, de auxílio, por todos os nossos irmãos, Senhor, que estão nesse momento precisando fortalecer o seu altar íntimo, onde quer que estejam. Sejam nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas, nossos irmãos em crença, nossos irmãos em Deus. A todos, Senhor, onde quer que estejam, que a Tua luz ampare, esclareça, auxilie, serene e fortaleça para que todos nós possamos enfrentar os desafios necessários dessa nossa jornada, com segurança de que não somos abandonados, de que não estamos sozinhos, de que há esperança. Obrigada, Senhor. Nesse momento, então, encerramos o nosso serenidade, exercitando a serenidade deste sábado. Muito obrigada por estarem aqui compartilhando isso comigo na noite de hoje. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, e livra-nos por caridade da prática do mal, pois teu reino é o poder e a glória de sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite e até a próxima.